A graça e a paz de Cristo Jesus, mais uma vez, Pastor Edmário, aqui com o nosso trabalho de exposição da primeira epístola de Pedro. Nosso projeto, sempre quero dizer que é um projeto de estarmos pregando a Bíblia toda. Como no dia de ontem nós não conseguimos fazer uma live, devido ao tempo chuvoso e também minha casa estar em obras, então resolvi gravar o vídeo nesse momento. Então dessa forma, vamos estar assim hoje expondo primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 22. E estaremos também orando assim pelas pessoas que estão aqui anotadas no nosso caderno. Tá? Nosso caderno aqui, estaremos orando pelas pessoas que estão aqui no nosso caderno, né? Com seus diversos pedidos que nos foram feitos ao longo da semana. Então, eu vou aqui fazer o término, né? O término aqui das anotações aqui do caderno, né? Mas primeiro vou fazer a primeira oração tratando da nossa exposição. E aí depois o nosso momento de intercessão. Tá? Então vamos lá, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus para iniciarmos. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, quero Te agradecer, Senhor, por mais um dia. Quero Te agradecer, Senhor, pela Tua graça e misericórdia e que Tu, ó Deus, esteja na direção desta exposição. Não será uma exposição exaustiva, Senhor, mas será o suficiente para compreendermos que a Tua palavra quer que nós venhamos a fazer. Por isso glorifico o Teu nome nessa noite, Senhor. Glorifico o Teu nome nessa tarde. Glorifico o Teu nome neste dia. Porque as pessoas, Senhor, que terão acesso a este vídeo possam ser, acima de tudo, ó Deus, edificadas, venham acima de tudo serem exortadas, no sentido de serem encorajadas a viver uma vida firme contigo e também consoladas em seus momentos tristes. Opera, Senhor, a Tua graça. É o que nós Te pedimos, Senhor, a todos que vão ver isso aqui, esse vídeo, e eu Te peço, pela Tua graça, no poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então aqui está. Então vamos aqui à leitura do texto bíblico, não é? O texto bíblico, então, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 8 ao 22, que diz assim, na versão Almeida, Revista e Atualizada: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois, para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-lo. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados,
o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando insubordinados anjos e potestades e poderes. Então, essa parte desse terceiro capítulo, ela chama atenção principalmente acerca de alguns aspectos da vida dessas comunidades que Pedro dirige essa carta. E o que há de mais interessante é justamente a postura dos servos de Deus terem de ser unidos, vivendo em comunhão, vivendo em unidade, vivendo em sinceridade uns para com os outros. Um outro ponto também interessante é o ponto que se refere a suportar as perseguições, a suportar as dificuldades, né? Mesmo num ambiente hostil, como era o ambiente romano. E outro ponto também muito importante, que seria, no caso aqui, falando que a razão para tudo, para essa união e para esse suportar, é justamente a questão de que a obra de Cristo realizada em favor do pecador é uma obra perfeita. E é uma obra que a tal ponto ela fez por produzir, e aí Jesus Cristo mereceu receber da parte do Pai o quê? Todo o poder sobre poderes visíveis e invisíveis, ou seja, principados e potestades. Então, dessa forma, o que a gente pode analisar aqui é que, de uma forma ou de outra, Deus está santificando, está separando um povo. Ele separa a sua igreja do que o mundo pensa. E quando a gente fala em mundo aqui, a gente fala do sistema de coisas. O que é sistema de coisas? É a mentalidade. A mentalidade caída do ser humano. A mentalidade caída das instituições humanas. Sejam de governos, sejam de associações, seja do que for. A mentalidade caída do ser humano, o que acontece? Ela é inimiga de Deus. E aí, nesse sentido, o que Deus faz por amar? Ele separa um povo, ele santifica um povo, para que seja seu, para que seja luz do mundo e sal da terra. Então, dessa forma, nossa exposição ela tem por seguinte tema: Deus santifica a sua igreja. E quando falamos de igreja, falamos de quê? De povo de Deus. Então, Deus santifica a igreja, chamando-os à unidade da alma. Chamando-os à unidade da alma. Então, o versículo 8 vai dizer o seguinte: finalmente sede todos de igual ânimo. O que seria igual ânimo? Igual ânimo significa, de uma maneira bem simples, fala o que? Disposição de alma. Então, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então quer dizer, nesse ponto aqui, a gente pode perceber o seguinte, é que o que mais marca os servos de Deus é justamente a capacidade de perdoar, a capacidade de sentir compaixão pelas dificuldades e problemas do próximo, e tantas outras coisas mais, em que, por mais que alguém queira o nosso mal, devemos procurar o quê?
fazer o bem a todos. Então é esse o ponto aqui que é muito importante nesse sentido, tá? Esse é o ponto mais importante nesse sentido aqui. Então, isso é o que precisamos ver em todo momento, tá? Então, é isso que precisamos ver. Aí, nesse sentido, o que Pedro está falando acerca da unidade, dessa unidade? Primeiro de todas as coisas, é o que a gente pode ver no Evangelho segundo Mateus. O Evangelho segundo Mateus, ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai dizer o quê? Que fomos chamados ao quê? A não pagar o mal com o mal. Então, temos aqui Mateus, né? Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, né? Sermão do Monte, aí está aqui, ó, capítulo de número 5, né? No capítulo de número 5, versículo de número 38, que vai dizer assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo, tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá-lhe a quem te pede, não volte as costas ao que deseja que empreste. E aí vem, versículo 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos ama, o que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Então, de uma forma ou de outra, Jesus está falando aqui da gente pagar o mal com o bem. E nesse sentido, essa é a grande marca da nossa unidade como servos de Deus. De podermos consolar-nos uns aos outros, de podermos perdoar uns aos outros. Claro que em tudo isso, a questão do perdão, que eu sempre friso em todas as minhas exposições, ensinos e etc., é que perdão não é sentimento, perdão é mandamento. Para que o quê? Para que sejamos verdadeiramente sermos reconhecidos como imitadores de Jesus. Porque Jesus, quando esteve na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Uma das palavras da cruz foi essa. Então Jesus esteve disposto a perdoar. Devemos ser imitadores de Cristo. Assim como lá em Atos capítulo de número 7, 7, no seu finalzinho, chegando ao capítulo 8, a gente pode perceber o seguinte, que Estevão, quando foi apedrejado, ele disse: Pai, perdoa-lhes. Estevão também fez o mesmo. Então a gente pode perceber que não é uma coisa impossível, porque muitos podem dizer: Jesus perdoou porque é Deus. Sim, é verdade, Jesus é Deus, mas também verdadeiro homem. E da mesma forma a gente vê que um ser humano também fez isso. Então quer dizer, um ser humano como Estevão. Então, o perdoar hoje é uma necessidade urgente para que venhamos a manter a nossa unidade como povo de Deus. Perdoar não significa apagar da memória tudo, mas significa transformar a nossa mente, transformar o nosso coração, para que o nosso coração não alimente tristeza ou prisão acerca de quem quer que seja que tenha nos ofendido. Antes tenhamos um coração leve. E aí Deus vai dando discernimento de como lidar com essas situações. Então aqui, vamos prosseguir. Então, Deus santifica a sua igreja, chamando-os à unidade da alma. Também, da mesma forma, Deus santifica a sua igreja porque agrada a Deus a perseverança no meio das perseguições. Porque agrada a Deus perseverança no meio das perseguições. Então o versículo 13 diz assim: Ora,
Quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se fordes da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o bem, do que praticando o mal. Então, nesse ponto aqui, o que a gente pode perceber aqui nesse ponto, né? Então, a gente pode perceber aqui nesse texto, a gente vai ver que Jesus, ele chama seu povo para, mesmo em meio à perseguição, permanecer fiel. Mesmo em meio. Por quê? Porque, na realidade, decidir-se por Cristo, decidir-se por seguir a Cristo, envolve uma declaração de guerra. Uma declaração de guerra ao quê? Satanás, ao mundo e ao nosso eu pecaminoso. A esses três. E claro que, evidentemente, a esse mundo pecaminoso e a Satanás, isso se manifesta por fora, né? Por fora de nós mesmos, a perseguições. Perseguições que tanto podem ser físicas, como há em países comunistas, como há também em países de religião islâmica. Né? Então é complicado. Há muitos lugares onde o evangelho não pode entrar. Então existem essas perseguições. E agora no Ocidente há a perseguição ideológica, que é a perseguição de governos que proíbem a livre pregação do evangelho. Alguns já estão começando a proibição da livre pregação em ambientes públicos. Por exemplo, a proibição em praças públicas, né? Proibição em transporte público. Tá? Então o que acontece? É o que está acontecendo. Sinais dos tempos. Sinais dos tempos. Né? Porque muita gente se sente ofendida, né, no meio de tudo isso que estamos vivendo. Mas o que Jesus vai nos dizer? Antes santificai a Cristo, versículo 15, como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Isso significa o seguinte, isso é um alerta muito importante para nós cristãos. Por quê? Porque devemos ter comunhão com a revelação, que é o quê? A Bíblia Sagrada. Devemos estar em comunhão com a Bíblia Sagrada, devemos ter conhecimento suficiente da Bíblia Sagrada para respondermos à razão da nossa fé. Não é só uma questão, eu creio em Deus porque eu creio em Deus. Não é assim. Porque nós, uma vez sendo igreja, é obrigação nossa que aprendamos uns com os outros através da palavra. Então isso significa o seguinte, por que Deus levantou pastores? Deus levantou pastores, Deus levantou ensinadores para que justamente o povo de Deus possa assim responder acerca da razão da vossa fé. Não é simplesmente acreditar por acreditar e simplesmente chegar e dizer como muitos pregadores ou muitos ensinadores que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso é um texto totalmente fora de contexto. Quando Paulo falou que a letra mata, ele está falando de quê? Da lei de Moisés. Não está falando do conhecer a palavra, do estudar a palavra. Mesmo porque, se disser que a letra mata, mas o Espírito vivifica, então o que acontece? A gente tem que pegar a Bíblia Sagrada e jogar fora, porque o autor da Bíblia Sagrada é o Espírito Santo. Então isso é contradição de termos, isso é contradição de fala. Isso é o que? Choque. Choque, ou como se diz, incoerência. Então, temos que estar prontos. E aí é muito interessante nesse aspecto, já no sermão profético de Jesus, não é? Que está lá no Evangelho de Mateus, não é? O sermão profético, não é? Já no capítulo 25, não é?
capítulo 25. Desculpem, capítulo 24, né? Capítulo 24. Então aqui, ó. Aí a gente tem aqui, ó. Capítulo 24. A partir do versículo de número 4. E ele vos respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Então aqui, há muitos lugares que já sofreram isso, e até na própria vida dos apóstolos ocorreu isso. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí diz, ó, versículo 13, Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então quer dizer, a gente pode entender perfeitamente que o desejo de Cristo, que o desejo de Deus, que o desejo de nosso Senhor é o quê? É o desejo que no poder do Espírito Santo possamos responder pela razão da nossa fé e permanecermos firmes em tudo aquilo que precisamos conhecer e saber. E durante esse período de carnaval, um ponto importante a dizer é o quê? Que, como o próprio nome diz, carnaval, festival da carne, literalmente quer dizer o seguinte, que quem vive na carne, quem aprova o carnaval, está desagradando a Deus. Por quê? Porque a carne milita contra o espírito. Isso aí fica muito claro, você pode consultar Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 vai dizer o quê? Em Gálatas capítulo 5 vai dizer, ó, Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Desejo da carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então significa o seguinte, quando a gente fala em seguir as virtudes do Espírito, significa que tudo aquilo que são virtudes, essas virtudes são aquelas virtudes ensinadas pela Bíblia Sagrada. Quando você está fora desses parâmetros, desses ensinos da Bíblia Sagrada, está agradando o quê? A carne. E o que é carne, em outras palavras? Nossos desejos pecaminosos, totalmente divorciados, totalmente em inimizade contra Deus. Esse é o ponto que eu quero deixar aqui. E aí por isso que Jesus fala de nós perseverarmos. Aquele, pois, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então esse é o ponto importante. Porque aí diz, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Chegamos então ao terceiro ponto, né? Deus santifica a sua igreja, primeiro, chamando-os à unidade de alma. Segundo, porque agrada a Deus a perseverança no meio das perseguições e também para que anunciemos a supremacia de Cristo sobre tudo e todos. Para que anunciemos a supremacia de Cristo sobre tudo e todos. Então diz aqui, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual há poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo.
o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então, quando a gente fala aqui em supremacia, significa Cristo ser soberano, de Cristo estar acima de tudo e de todos. Então, esse é o ponto, estar acima, comandar tudo. Nada escapa ao governo e controle de Cristo. Nada escapa. Esse é o ponto importante que estamos falando aqui. Então, o que isso significa? Vamos lá. Primeiro de todas as coisas, sobre o anunciar. Devemos então anunciar o quê? A morte de Cristo. Uma morte substitutiva. Por que e por quem Cristo morreu? Cristo morreu pelos seus eleitos. Cristo morreu pela sua igreja. Esse é o ponto principal. Segundo ponto é o quê? Do justo pelos injustos. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, como está em Romanos 3:23. Então nós que antes éramos injustos, fomos justificados pela obra de Cristo. Ou seja, nós que merecíamos a morte eterna, Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados, completamente. Foi uma obra perfeita e única. Cristo não precisou entrar em santuário, como dizem certas seitas, precisou entrar no santuário para fazer um juízo investigativo. Não, a obra de Cristo foi única e foi perfeita. E ainda mais, o que acontece? Quem levou sobre si todos os nossos pecados, os pecados de todos, não é? De todos os que creem, o que acontece? Foi Cristo. E em nenhuma parte o inimigo de nossas almas levará sobre si os nossos pecados. Não há uma única passagem na Escritura. Então quer dizer, a obra de Cristo é perfeita. Por isso que diz, pois também Cristo morreu uma única vez. Então ele não tem mais nada a oferecer. Tá? Pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, ou seja, de fato ele morreu mesmo. Ele experimentou a morte, mas vivificado no Espírito, ou seja, ele ressuscitou. Então, esse é o ponto. Agora chegamos aqui a outro ponto importante, né? A outro ponto importante. E aqui eu devo, antes de tudo, né? Antes de tudo, João 16, né? Deixa eu ver aqui, João 16. João 16, deixa eu ver aqui. João 16. Assim, pronto. João 15, me desculpa. João 15, versículos 13, 14 e 15, que vai dizer o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos, ou seja, os eleitos antes da fundação do mundo. Isso aqui, em princípio, ele fala com os apóstolos, mas na realidade, em todo o contexto escriturístico da Escritura, a sua igreja. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, que o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, esse é o ponto aqui acerca da morte substitutiva de Cristo. Então, ele nos substituiu. A condenação de morte que merecíamos, Jesus tomou sobre si. E isso está lá em Isaías 53. Agora, chegamos aqui aos versículos 19 e 20, que são versículos assim que para muitos intérpretes da Bíblia são versículos assim dificultosos, porque é formada toda uma teoria de que Jesus Cristo tenha eventualmente descido ao inferno e literalmente pregado a mortos, né? Pregado às almas que ficaram ali no mundo dos mortos, né? Que aí uns traduzem por Hades, traduzem por inferno, traduzem por mundo dos mortos e etc. Mas aqui, como vemos, versículos 19 e 20, no qual também foi e pregou em espíritos em prisão, nos quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água.
Então aqui, né? Então aqui, o que a gente pode perceber, né? Aí aqui eu utilizo aqui as anotações da Bíblia da Herança Reformada, né? Que é essa aqui, Bíblia de Estudo, Herança Reformada. Que, no caso, a maioria dos teólogos reformados seguem essa linha de pensamento, né? Que é a seguinte: mas quando Cristo morreu, sua alma entrou no céu ou paraíso, como ele prometeu ao ladrão penitente, ao ladrão da direita, como está em Lucas 23, 43, quando diz: hoje estarás comigo no paraíso. As palavras de Pedro devem ser interpretadas da seguinte maneira: Cristo, por meio de seu Espírito Santo, falando por meio de Noé, antes do dilúvio, pregou, aí vem, pregou as pessoas ímpias daquele tempo, como está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Aqui está, deve ser entendido dessa forma. Aí aqui está: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então aqui está: elas não deram ouvidos à pregação inspirada de Noé, e por isso o corpo delas foi morto no dilúvio, e seu espírito está onde? No inferno. Ou seja, na parte do estado intermediário de trevas, onde, quando se fala na mensagem que Jesus traz acerca do rico e Lázaro, né, o lugar onde está o rico, aí vem, elas não deram ouvidos à pregação inspirada de Noé, por isso o corpo delas foi morto no dilúvio, e seu espírito está no inferno, que é a prisão de Deus para aqueles que morrem em descrença. A água destruiu os ímpios, mas as 8 pessoas da família de Noé foram salvas deste mundo mau através da água. Quer dizer, passaram pelas águas. Então, esse é o entendimento desses 2 versículos. Então, não é uma questão de Jesus ter descido ao inferno e pregado a eles e dado outra oportunidade. Não. E nem para dar testemunho de nada. Mesmo porque Noé foi a pregação para aquele povo. Deus usou Noé para que o povo da sua época se arrependesse. Então, isso é muito importante nesse sentido aqui, tá? Então, deixo assim bem claro essa questão, tá? Outro ponto importante, e aí temos aqui, e aí temos esse ponto aqui, né? Então, figurando, né? Versículo 22, 21, né? Figurando literalmente significa o quê? Um antítipo, né? A contraparte ao tipo ou antecipação de Cristo do seu reino no Antigo Testamento, né? Figurando. Então, Romanos 5,14 vai falar o seguinte, Romanos 5,14. Agora, dessa vez estou sendo dependente mesmo da Bíblia de Estudo. Romanos 5,14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, ou seja, Cristo. Então, esse é o ponto aqui. Aqui falando do batismo, vos salva. Pedro deixa claro que não é um mero ritual que salva. Então, quer dizer, uma coisa que tem que deixar claro aqui é que o batismo não tem poder para salvar e não tem poder em si para dar nova vida a alguém. Batismo não dá nova vida e batismo também não salva. Batismo é testemunho. Batismo é testemunho de que a pessoa está completamente entregando sua vida a Cristo. Está completamente entregando sua vida a Cristo. Tá? Então é testemunho. Ou seja, a pessoa já nasceu de novo. E aí o que ela faz? Ela dá uma resposta. Qual é a resposta? O batismo. Por quê? Até mesmo para a pessoa poder crer
ela precisa primeiro nascer de novo. A pessoa primeiro nasce de novo para depois receber a Cristo como Senhor e Salvador. Então esse é o ponto aqui que a gente tem que deixar claro. Ou seja, o máximo que a água consegue fazer é lavar a imundícia do corpo. Então é isso. Então, indagação de uma boa consciência para com Deus. Clamar a Deus em fé para que Ele nos perdoe o pecado e nos declare justos. Por meio da ressurreição, união com Cristo em sua ressurreição, externamente manifestada pelo batismo, é o meio efetivo da salvação. Então quer dizer, união com Cristo pela fé, e não meramente o ritual. Então, a gente pode ver Efésios 2, versículos 5 e 6. Efésios 2, versículos 5 e 6, vai dizer o seguinte, Efésios 2, versículos 5 e 6, que vai dizer o seguinte, Efésios 2. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso significa o quê? A nossa união com Cristo. Então isso é fundamental a gente ter isso em mente. Então, e assim, Cristo, por ter ressuscitado, não é? Ele recebeu todo o poder. Por isso que encontramos lá em Mateus. Então, são coisas que devemos anunciar. Primeiro, a morte de Cristo para a salvação da sua igreja, dos seus eleitos antes da fundação do mundo. Aí aqui, a pregação de Cristo, que foi através de Noé, e que justifica aos outros no Antigo Testamento pela fé, por terem ouvido as mensagens de Deus, e anunciando que o batismo é um testemunho público. O batismo é um testemunho público de que nascemos de novo. E o batismo em si, ele não tem poder para lavar nossos pecados, o batismo em si não tem poder para nos salvar e não tem poder para nos dar nova vida. O batismo não dá. O batismo é um testemunho, é uma ordenança que Cristo nos deu. É um testemunho. Isso é de extrema importância. Tá bom? Então temos aqui, e aí o ponto importante aqui que eu tenho que trazer, já em Mateus 28, 18. Mateus 28, 18, quando Cristo ressuscitou, ele está confirmando aquilo que Jesus disse. Jesus, aproximando-se, falou dizendo: toda a autoridade, em outras versões diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Né? O termo grego é exousia. Exousia. Então quer dizer, esse termo é diferente de que? De dinamis. Dinamis é virtude, né? É virtude, é força. Agora já aqui não, aqui é autoridade, soberania. Então esse é o ponto principal aqui. Então, eu quero concluir essa parte, né? Dizendo então que Deus santifica a sua igreja. Aí vem chamando-nos à unidade da alma. Então, nós devemos perdoar-nos uns aos outros, caminharmos uns com os outros, orar uns pelos outros. Deus santifica a sua igreja, ou seja, separa, né? Porque agrada a Deus a perseverança no meio das perseguições. Então, no meio de perseguições, devemos permanecer firmes, porque Deus tem toda uma bênção especial para nós que perseveramos. E terceiro, para que anunciemos a supremacia de Cristo sobre tudo e todos. Então, anunciar essa supremacia indica o quê? Que um Senhor Todo-Poderoso morreu e ressuscitou em favor da sua igreja, em favor dos seus eleitos antes da fundação do mundo, em favor daqueles pelos quais ele morreu. E também que ele, ao morrer, ele foi diretamente ao paraíso. E quando se fala pregar em espíritos em prisão, isso significa nada mais nada menos de que na época de Noé, Noé foi o pregador utilizado pelo Espírito Santo, utilizado pelo Espírito de Cristo, para que ninguém pudesse chegar e dizer que Deus é injusto. E de uma forma ou de outra, os seres humanos, pela revelação da natureza, não podem ser chamados de
inocentes. Tá? E também que Cristo, que o poder da salvação vem somente de Cristo e do seu Espírito. Ou seja, o batismo não tem poder para salvar ninguém, o batismo não tem poder para lavar pecados de ninguém, o batismo não tem poder para dar uma nova vida a ninguém. O batismo, ele é um testemunho de que pertencemos a Cristo, é um testemunho de que já nascemos de novo, é uma ordenança que Deus nos deu. O que é uma ordenança? Ordenança é nada mais do que um mandamento, e nós cumprimos esse mandamento para alegrar o coração de Deus, é para isso. E assim reconhecemos de fato e de verdade de que Jesus Cristo é soberano sobre tudo. É soberano sobre anjos, sobre demônios, soberano sobre poderes políticos e qualquer ideologia, sobre tudo e todos. Como está lá em Mateus 28:18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E que Deus assim faça te esclarecer melhor esta exposição, que Cristo te ajude a perseverar, que Cristo te ajude a caminhar na sua presença. Agora vamos passar ao nosso momento, de intercessão. E aqui eu vou colocar os nomes aqui de quem estarei orando. Aqui estarei orando pelo... Está aqui no nosso caderno, os irmãos Jerônimo e Lio, casal, presbítero Joel, sua esposa Adelaide, presbítero Elísio e irmã Marlene, presbítero José Luiz, sua esposa Maria Eliane, o evangelista Edson e sua esposa Georgina, a irmã Deise e o pastor Paulo César, o sobrinho de nosso irmão Jerônimo, o Luciano, o senhor João Vicente, o Ronaldo, o Biratã, todos esses são do grupo Nazireu, a terceira presbiteriana de Nilópolis, a irmã Valdelice, seu filho William, o irmão Vanderlei, a irmã Laudinho, o irmão Júnior, o irmão Valdir, o irmão Dante e também o irmão Valdenir também, diácono Valdenir. Tá? E aqui também o presbítero Francisco e a irmã Deise Galiza, todos eles de uma forma ou de outra ligados à terceira presbiteriana de Nilópolis. E aqui meus amados irmãos de batalha, aqui a irmã Lucimar, a irmã Giselda, o irmão Walter, a irmã Sônia, o irmão Ailton e sua família, tá? A família do irmão Paulo César, a família do nosso irmão presbítero Edson Santos, do presbítero Alexandre e sua família, a irmã Marisa Moraes e sua família, e a família Neves e Ximenes, tá? E também a irmã Ana Paula Vilhalva e família. E estarei também orando pela família da irmã Lidiane, tá? E aqui dos meus amigos Josimar, Vladimir, o Rui Siqueira e sua irmã Clébia, tá? E também dos irmãos Robson, Jacira e do seu filho Peterson, que está passando por suas dificuldades, E também o filho da irmã Margarida Quaresma, que está no CTI, por estar com câncer, tá? Então estarei orando por todos estes, que está, esses nomes que eu mencionei, estarei fazendo as orações que precisam ser feitas em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, quero Te agradecer, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de buscarmos a Tua face. Queremos, Senhor, Te glorificar e Te exaltar, porque Tu és soberano sobre todas as coisas, Senhor. E, ó Deus, visita, Senhor, os enfermos, Senhor, que eu mencionei o nome, Tu sabes e Tu conheces. Que Tu venhas a restaurá-los, Tu venhas a curá-los, Tu venhas restabelecê-los, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, porque Tu és médico dos médicos. Coloco também, Senhor, a vida dos Teus servos, Senhor, que precisam ser revestidos a cada dia do fruto do Espírito, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e fé. Faça uma grande obra neles e revista-os da Tua armadura, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, que é a Tua palavra, e com o calçado para a preparação para a pregação do Evangelho da paz. Reveste-os de Cristo a cada dia, Senhor. E aqueles que precisam, Senhor, em nome de Jesus Cristo, receberem, Senhor, uma resposta de causa da justiça, Tu dês, Senhor. E aqueles que estão com portas fechadas, Tu venhas a abrir portas para o pão de cada dia.
Quero te agradecer por tudo, Senhor. E visita, Senhor, os familiares da parte da minha mãe, da parte do meu pai, os familiares da parte da minha esposa, Senhor, para a honra e glória tua, Senhor. E revista a mim e a minha esposa cada dia no nosso casamento, para caminharmos contigo de fé em fé, para a tua honra e para a tua glória. E muito obrigado, Senhor, por mais oportunidade, em nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. Então estamos encerrando, né? E para a próxima semana, se Deus quiser, será em formato de live. Se não for, de qualquer forma, será gravado, né? Então, coloco aqui, né, que nossa próxima exposição, então, será em 1 Pedro, capítulo 4, 1 de Pedro, né, capítulo 4, versículos 1 ao 6. Recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E assim dizemos amém. A você que está ao meu alcance da minha voz, seja em que lugar for, Deus abençoe sua vida.